A flor lá no alto da colina, só para apreciá-la e fazer noites de rima. Vou regar a flor lá no alto da colina, chovendo ou fazendo sol, pode crer que eu tô lá em cima. Vou regar a flor lá no alto da colina, só basta jogar água e dar atenção que ela germina. Vou regar a flor lá no alto da colina, tô aprendendo com ela tudo que a vida ensina. Vou regar a flor lá no alto da colina, só para apreciá-la e fazer noites de rima. Vou regar a flor lá no alto da colina, chovendo ou fazendo sol, pode crer que eu tô lá em cima. Sistema de aquisição de temperaturas através de termopares do telhado verde, comparando as temperaturas com o telhado do vizinho, que tem uma cobertura parecida de telhas de fibrocimento. Então são 3 sensores, 3 termopares no telhado verde, 3 termopares no telhado convencional. Tá tranquilo aí, Bramelli? Tranquilão. O primeiro sensor de temperatura do telhado do vizinho. Serão quantos? Serão 3. Estou pegando os termopares aqui para medir a temperatura da superfície interna do telhado verde do Careca. Tava no termômetro de infravermelho, estava 30 graus aqui e 49 graus no telhado do vizinho. Que é considerável, né? A arquiteta foi na reunião com a gente ontem, falou que quando eles brigam por 2 graus, acha muito. Eles estão brigando por 1 grau, 2 graus. É um par de 2 elementos diferentes, que quando eles são soldados na ponta, eles carregam a voltagem dependendo da temperatura que está na ponta. Isso aqui é uma placa que absorve esse sinal analógico, transforma esse sinal e eu consigo fazer esse sinal ser lido e acumulado dentro do computador. Então eu consigo fazer como chama de logar, fazer um logger, que é chegar e acumular dados de segundo a segundo, de minuto a minuto, você que escolhe. E a gente está ligado a ponta desses sensores em pontos do telhado para avaliar a influência da cobertura verde em cima com um telhado sem cobertura verde. E a gente tem a ideia de quanto a temperatura abaixa logo abaixo do telhado. Não necessariamente está relacionado diretamente com o ar que está abaixo do telhado, mas influencia, tem potencial para influenciar, potencial grande. Esses 3 primeiros sensores são os do telhado verde. Tá, 28.7, 28.7 e 28. Esses 3 seguintes são do telhado do vizinho sem vegetação, mesmo tipo de telha de fibrocimento. 33, 32.7 e 30.5. Quer dizer, já está aparecendo uma diferençazinha de temperatura entre os 2 telhados, já está começando a bater sol. E temperatura do ar 28.3. Conforme o sol for subindo mais, esquentando mais, a gente deve ver essa diferença de temperatura aumentar. Tentar fazer uma análise de o que a gente chama de fluorometria, que na verdade o que acontece, as folhas são capazes de converter energia luminosa em energia química para poder crescer. Pega a luz do sol, transforma em corpo, em massa. Só que essa capacidade ela varia ao longo do dia. Se as plantas estiverem bem, quando o sol é muito forte, essas plantas não sofrem tanto, quando outras condições fazem com que essas condições fiquem piores, tipo alta temperatura. Então muita luz com alta temperatura, as plantas sofrem. Muita luz com pouca água, as plantas sofrem. Se o seu telhado estiver em boas condições, elas podem até sofrer um pouco, mas no dia de manhã elas têm a capacidade de converter e voltar a ficar bom. Então, como todo mundo, você está dormindo, você está tranquilo, descansado. Você começa a agir, começa a ter a sua profissão, tal, você descansa, fica cansado, tal, mas você continua. No final do dia, você relaxa, dorme e recupera. As plantas são a mesma coisa. Então tem como avaliar. Quando as plantas estão muito mal, essa recuperação fica muito difícil, então ela não volta. Então a primeira a gente chama de uma fotoinibição dinâmica. Ela corre, como todo mundo, você também fica cansado, etc. E durante a noite ela recupera para funcionar no dia seguinte. Quando está muito mal, ou seja, fotoinibição crônica, aí ela não recupera durante a noite. No dia de manhã ela está mal. E você tem como medir, como avaliar isso. Entende? Então a gente pega as folhas,
a gente coloca dentro de um aparelho que manda um flash de luz muito forte, certo? Dependendo de como elas estão funcionando, se elas tiverem, digamos assim, é como se fosse assim, você tem 2 braços, então eu posso jogar para você 2 laranjas. Se eu jogar 4 laranjas, você já pega. Se jogar 6 laranjas, você já fecha os braços e dá um jeito, né? As plantas e a luz são a mesma coisa, está incidindo luz. Se elas tiverem capacidade de lidar com aquela luz, elas conseguem absorver aquela luz. Se eu dou um pico de luz, ela chega até o máximo dela. Então tem um delta, uma diferença. Se elas estiverem mais ou menos ruins por causa daquela luz muito intensa, esse delta diminui. Elas estão mal, eu dou um input de luz, só sobe até aqui. Então elas estão próximas do máximo de capacidade delas. E esse máximo pode ser influenciado não pela planta, pela propriedade fotossintética em si, mas pela água. Falta água, ela não consegue subir. Entendeu? Tá com muita temperatura, não consegue fazer essa subida tão alta. Então você tem como medir. Durante de manhã tem esse delta, e à tarde volta para isso. Se for dinâmica, de manhã volta a isso. Quer dizer, ela cansa, mas ela recupera. Sim. Então, na sua situação, como é uma situação, digamos assim, artificial, natural, artificial, você está colocando plantas onde elas não ocorrem normalmente, elas podem ser impactadas um pouco. Só que tem outros papéis interessantes que você pode fazer. Por exemplo, tem plantas que podem ser mais resistentes que as outras. Então, tem algumas plantas que não descem durante o dia, ou seja, que resistem quase que o dia inteiro. Tem Aloe. Aloe é bem resistente, Agave. agave, alguns cactos são bem resistentes, então eles passam o dia como se nada tivesse acontecido. Então talvez você possa utilizar essas plantas para fazer a primeira instalação e depois vir com plantas mais sensíveis para viver junto daquelas e ajuda a coexistência. E o mais importante é isso, essa coexistência, para gerar uma diversidade capaz de suportar esse telhado. Eu noto isso quando você fala da quaresmeira, assim. A quaresmeira, ela de vez em quando, ela sente bastante, assim, de vez em quando ela... Puxa, mas recupera rapidinho. Rapidinho. Liga a irrigação, meia hora depois já inchou a folha de novo. Sim. Você tá vendo aqui, Cassiano? 362, tá vendo? Esse é um delta de uma razão entre esses dois números. E, normalmente a planta está em 700, então ela está metade. Mas ela está muito bem. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que a luz que está chegando, ela não está conseguindo converter em fotoquímica. Ela está um pouco atrapalhada com aquela luz, porque ela não é uma máquina de produção. Então vou ela é uma anotar o planta de F e o sombra. Y. Você vai anotar, se você anotar esses dois, eu tenho o resultado, entendeu? Então quer dizer, o certo ela deveria estar com 700. Tá dando 360. Por quê? O sol da tarde agora tá batendo. E ela tem tudo, dá pra ver. Ela tem terra boa, ela tá com uma cor boa, ela tá bem. Só que ela é uma planta de sombra, não é uma planta com esse sol. As plantas estão com uma biomassa razoável, tudo coberto. Então é um sinal de que tá tudo indo bem. Bom. Então a melossomatase pode ser um caso incrível, porque ela é uma planta de grande massa. E como é que ela pode conseguir sobreviver naquilo, né? Sim. E outras plantas podem estar ajudando a suportar mais água no substrato e ela consegue sobreviver. Como são 6 da manhã, elas já devem ter se recuperado da fotoinibição do dia anterior. Então é isso que a gente está verificando aqui. O aparelho emite uma luz assinada e recebe uma resposta da fluorescência da clorofila da folha. E é isso que a gente anota para cada planta. A gente clipa a folha assim, ó. Faz isso para 3 folhas de cada espécie. Clipa a folha, aperta aqui, o start vai sair uma luzinha lá, ó. Sai a luzinha, anota aqui os valores. 514, 2613. Mas aí fizemos uma folha dela, vamos fazer outra agora. Clipa a folha, aperta o start e vai sair a luzinha. Aqui, ó. 514, 2418. São os valores que a gente anota. Sim. E o que você acha dela? São 314? Tá bem baixa, né? 2418. O que importa é a relação entre as duas, entendeu? Tá ótimo. Parece que elas são bem saudáveis, recuperou bem durante a noite. A coleta de folhas foi para determinar o grau de suculência das espécies do telhado verde da favela.
O grau de suculência é a quantidade de água armazenada na folha por área de folha. Geralmente é expresso em gramas de água por metro quadrado de folha. Como é que a gente faz? A gente coleta com furador circular, que tem uma área conhecida, 3 amostras de folhas de cada espécie. Depois leva essas amostras para o jardim botânico. Primeiro conserva em papel de filtro úmido para não perder a umidade, né? Não secar na geladeira. Leva para o jardim botânico, pesa cada uma das 3 separadamente numa balança de precisão, o peso fresco. Depois bota em estufa a 60 graus durante 3 dias e pesa novamente o peso seco. E a diferença do peso fresco menos o peso seco é a água que se perdeu, né? Então a gente fica com quantidade de água por metro quadrado, por área conhecida de folha, que é a suculência. Geralmente, a suculência é um indicador de que a planta tem capacidade de sobreviver a períodos de dessecamento do substrato, como acontece aqui. A irrigação está ligada, a planta tem água disponível, mas depois que desliga, fica algumas horas, alguns dias sem água ou sem chuva, a planta vai depender daquela água armazenada nas folhas ou nos caules. Foi um grande sucesso o telhado verde aqui do Cassiano, na favela do Arará. E isso demonstra a possibilidade de aplicar essa técnica em outros telhados, seja aqui no Arará ou em qualquer outro lugar da cidade do Rio de Janeiro, em comunidades ou não. E com isso a cidade vai se beneficiar de todo a ampla gama de vantagens dos telhados verdes em relação aos telhados convencionais. Lá no alto da colina.